Um amigo de profissão que é inscrito no meu canal e tem o hábito de assistir todos os vídeos que eu faço, e por saber que eu sou um crítico dessa ditadura que foi instalada no Brasil pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, me fez algumas perguntas. Se eu não tenho medo de Alexandre de Moraes pelas críticas que eu faço à ditadura que ele instalou, a minha resposta é simples. Nunca tive medo desse cara. Quem me acompanha no canal sabe que eu sempre fui coerente. No mandato de Bolsonaro, no período das eleições, no início do mandato do Lula, quanto das prisões dos brasileiros inocentes, desarmados e pacíficos na frente dos quartéis, quando estava tendo aquela enxurrada de mandato de busca e apreensão, quem me acompanha sabe, eu sempre no mesmo ritmo e com coerência. Medo, eu não tenho medo. O medo que eu tenho na verdade, eu não tenho medo de falar o que eu falo. Eu tenho medo que o Brasil chegue ao nível e que eu não possa falar o que eu falo. E nós estamos caminhando para esse fim. Censura, perseguição, ditadura. Não tenho medo. Aliás, o Alexandre de Moraes desperta em mim um conjunto de sentimentos contraditórios. Ora, a reprovação, ora nojo, ora pena. Esse é o sentimento que ele desperta em mim. Não tenho nenhuma admiração por esse senhor, acho que ele é até indigno, não merecia estar na condição que está, de membro da nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. É um camarada que sabe qual é o seu papel, mas não exerce. E por quê? Desrespeito, psicopatia, o achar que pode se colocar acima do bem e do mal. Ao contrário de que muitos pensam, Alexandre de Moraes não se vê como um semideus. Aliás, ele não se vê nem como Deus, porque Deus para ele é pouco. Ele se vê como professor de Deus. Não respeita a Constituição, não respeita o ordenamento jurídico, não respeita as regras democráticas, não respeita nada e ninguém, nem os seus companheiros de corte, quando faz uma sustentação que vai de contra o interesse dele. Por muitas vezes, a gente viu ele interromper de uma maneira agressiva, grosseira, desrespeitosa, os seus próprios companheiros de corte, os ministros, por ter uma posição diferente da dele. E o Alexandre de Moraes, hoje, é uma ameaça à democracia e ao bom nome do Supremo Tribunal Federal. A atual composição de ministros, hoje, é a mais odiada e reprovada da história. E não era para ser assim. Não era. Os ministros eram para ter liberdade, para tomar suas decisões, e ao em shopping, na praia, no restaurante, ser elogiado pela população. Mas nem isso eles fazem. E eu, do conjunto de 11 ministros, eu não estou querendo aqui liberar a cara dos dois que Bolsonaro indicou e penalizar os 9, não, não. Os 11. Os 11 ministros são uma negação. Não exerce o seu papel. Uns são mais agressivos, outros menos. Uns agem pela ação, outros pela omissão. Fato é que os 11 são uma negação. Até esse tal de André Mendonça aí, que Bolsonaro chamava de evangélico, terrivelmente evangélico, não passa de um terrivelmente frouxo. Mas a discussão é Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes fez coisas absurdas contra pessoas e contra a nossa democracia. Cassou mandatos de parlamentares sem nenhuma razão que justificasse.
mandou prender jornalistas, censurou veículos de comunicação, redes sociais, prendeu quase 2.000 pessoas sob a alegação de atentado contra o Estado Democrático de Direito, ou de ter tentado dar um golpe de Estado. Agora, senhoras e senhores, como pode alguém dar um golpe de Estado sem líder, sem arma, sem exército e sem um plano para a tomada do poder e tocar a administração? O que se viu em Brasília no dia 8 de janeiro foi um ato reprovável, mas com contorno de desordem, de balbúrdia. Golpe de Estado? Não. A única arma que se apreendeu no local foi um canivete que estava num bolso de um manifestante e nada mais. E que esse canivete nem disposto, nem usado para balbúrdia foi. Talvez estivesse num bolso ali para cortar um fumo, descascar uma laranja, sei lá. Agora, criar-se a narrativa de golpe de Estado para prender 2.000 pessoas, sendo que a maioria nem na sede dos três poderes estiveram, porque permaneceram o tempo todo na frente dos quartéis, sentado em cadeiras de praia, com Bíblia na mão, clamando pela uma ajuda do Exército Brasileiro. Isso não é golpe de Estado, senhoras e senhores. Golpe de Estado é o que está acontecendo na Venezuela. Golpe de Estado é o que aconteceu em Mianmar. Golpe de Estado é o que aconteceu na Nicarágua. Chega a ser patético levantar uma tese dessa e usá-la para prender pessoas como prenderam. Olha o exemplo de uma pessoa inocente que não tinha absolutamente nada a ver com as manifestações. Eu vou dar um nome. Irmã Hilda. Aquela senhora negra que ganhou autoridade nas redes sociais por pregar o Evangelho. O que acontecia? Todas as manhãs ela ia para frente dos quartéis em Brasília, do quartel em Brasília. Ela não pernoitava lá. Ela ia ali com a sua Bíblia na mão, fazia uma oração para o bem do Brasil e dos brasileiros, mais tarde ia para casa. O que aconteceu? Na manhã do dia 9, pós-dia 8, ela foi para frente dos quartéis com a Bíbliazinha. O Exército Brasileiro cercou as pessoas que estavam ali. Por infelicidade dela, ela tinha acabado de chegar, foi presa. Negra, mulher, mãe, avó, bisavó, pela idade, mais de 80 anos de idade, talvez seja até tataravó, ficou 6 meses presa, encarcerada. E igual a ela tem muitos. Nós temos a história de um morador de rua que estava ali porque ali os patriotas davam a ele o que comer e o que beber. Nem parte da manifestação ele era, mas foi preso. Ficou mais de 1 ano preso. Então vocês vão dizer que isso é normal? O que Alexandre de Moraes fez é normal? Afastou o secretário de segurança. Afastou o secretário de segurança, Anderson Torres, que nem no Brasil estava e não tinha nada a ver com os atos, mas afastou. Qual o crime de Anderson Torres? Para ser penalizado como foi? Perder a liberdade? Não, não, ele não participou de nenhuma turba e nem permitiu que acontecesse o fato de ter sido ministro do governo Bolsonaro. Esse é o pano de fundo. E um bom ministro. O Sidney, o agente que era o chefe da Polícia Rodoviária Federal, está preso, sem nenhuma acusação, há mais de 1 ano. E qual a motivação? Qual é o pano de fundo? Qual é a verdade que ninguém assume? Foi a sua excelente atividade frente à Polícia Rodoviária Federal, apreendendo muita droga, muitas armas e foragidos. Não tem nada, absolutamente nada, que justifique a manutenção desse cara preso. O deputado federal, o ex-deputado federal, Daniel Silveira,
Os detalhes todo mundo sabe, isso é loucura, isso é insanidade. Tomou uma decisão dessa natureza. Felipe Martins, assessor de Bolsonaro, o prenderam e hoje ele se encontra preso há mais de 100 dias. Qual foi a alegação do Supremo Tribunal Federal? Que ele viajou para os Estados Unidos como parte do golpe. E as empresas aéreas falaram que ele não viajou. Ou seja, a razão para a prisão caiu por terra. Mas mesmo assim, ele continua preso. Esse monte de jornalistas e cidadãos brasileiros e até uma juíza, se encontram nos Estados Unidos em processo de autoexílio. Mães, pais, empresários, pessoas que tiveram suas fichas limpas, sempre com a vida ilibada, estão sendo condenadas pelos atos de 8 de janeiro a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Isso é inaceitável, é insuportável. Busca e apreensões aos milhares, censura a parlamentares, como foi o caso do senador Marcos Duval, que foi proibido de se manifestar nas redes sociais por um pouco ou mais de um ano. Não que eu goste da atuação do Marcos Duval, acho ele como um senador inútil, uma negação, mas é um cidadão, é um parlamentar que teve seus direitos lesados. E hoje a gente está vendo essa situação que o Brasil se encontra de ditadura, estado de exceção, capitaneado por um único homem, Alexandre de Moraes. Mas aí você me pergunta, essa ditadura é para sempre? Não. Tem dias contados para acabar. E os culpados por esse caos pagarão pelos seus atos? Sim, pagarão. E espero que pagarão. Espero que não surja no meio do caminho aquela fala tosca e patética de 4 linhas da Constituição. A virada de chave começa por 2 processos para que o Brasil volte à normalidade e essa gente pague pelos seus atos e outros volte para a casinha. A união do povo brasileiro que clama por ordem e justiça, saber valorizar o seu voto quando das eleições para prefeito e vereador pelo Brasil, que ocorrerá em outubro desse ano, 2024. Os brasileiros que clamam pela ordem e o progresso precisam ver a importância desse processo eleitoral e votar em prefeitos e vereadores que representam a democracia, que representa o avanço, que fortaleça a família, a liberdade de expressão. E esses candidatos vão ser encontrados, na maioria deles, em partidos de direita. Eu digo a maioria porque tem candidato de esquerda infiltrado na direita, com discurso de direita, com claro objetivo de usar o movimento. E eu não sei por que isso está acontecendo, mas é uma outra história. Ou seja, nesse processo eleitoral, os brasileiros patriotas precisam sair fortalecidos, fazer um maior número de cadeiras de prefeitos e vereadores por todo o Brasil. E a cereja do bolo acontecerá em novembro desse ano, 2024. Eleições americanas, eleição dos Estados Unidos, onde, pelo que tudo indica, sairá vencedor Donald Trump, que é de direita conservadora, está preocupado com a situação do Brasil e tem um aditivo importante a mais. É alinhado da família Bolsonaro, amigos. E isso conta ao nosso favor. Tanto é que Trump falou que se ele ganhar a eleição, como a gente acredita que vai acontecer, ele vai acabar com essa palhaçada no Brasil em 24 horas. E a gente tem visto que ele costuma fazer o que promete. O seu Alexandre de Moraes, para mim, já perdeu a guerra. A guerra que ele começou e inventou de travar contra os brasileiros. Perdeu. Está fracassado. E a gente pode ver isso nos olhos dele. E as decisões que ele vem tomando nesses últimos dias, de querer acertar algumas cacas que ele fez.
Ele é um fracassado. Fracassado. O sistema colocou para fazer um trabalho sujo. Esse trabalho era para ele fazer. O sistema o escalou para esse fim. Dificultar o processo eleitoral, não falo de urna, eu falo das muitas medidas tomadas. Perseguição de bolsonarista, processo de bolsonarista, questionamentos de ações do governo, a não ação contra a não divulgação da campanha, ou seja, o conjunto de medidas que foi tomada ao longo dos 4 anos serviu para intimidar e desumanizar Bolsonaro e seus apoiadores perante a opinião pública. E isso fez a diferença. Isso fez a diferença. Essa foi uma forma de intervir no processo eleitoral, trazendo esse resultado nefasto. Que sem essas interferências, talvez o resultado seria outro, haja visto que a diferença de um candidato para outro, Bolsonaro para Lula, foi muito pequena. Então, teve sim essa interferência. O sistema escalou Alexandre de Moraes para fazer esse papel, mas ele pesou na mão. Foi muito além daquilo que deveria. E acabou expondo o próprio sistema. Expondo o próprio sistema. Sistema esse que vai entregar-lhe sua cabeça. Alexandre de Moraes sabe que a sua queda é uma questão de tempo. A gente pode ver isso no olhar dele, numa figura desesperada, insegura, com traços de psicopatia. Talvez esse senhor tenha até algum problema de infância, e é por isso que eu remeto àquele sentimento que eu falei lá atrás, que eu sinto por ele, num conjunto de vários sentimentos. Pena. Esse senhor me provoca pena. Porque a gente pode ver que é uma figura infeliz e que hoje se encontra preso. Não pode ir no shopping, não pode ir na praia, não pode ir na academia, vive cercado de seguranças, não tem privacidade nem alegria de viver e tem um agravante ainda. Se não for nesse governo de Joe Biden, e que eu acho pouco provável, é certo que quando o governo de Donald Trump se instalar, uma vez ele ganhando a eleição, Alexandre de Moraes vai perder o seu visto. Não vai poder viajar. E não vai poder fazer transações comerciais. Algumas delas até dentro do próprio Brasil. E não será só ele. Vai ser ele e aquelas pessoas que ele faz guarda-chuva, que lhe dão retaguarda, que fazem parte do sistema, porque ele não está sozinho. Ele é apenas um operador aparente. É um esquema. Esse exército que solapa o Brasil não é exército de um homem só. São vários homens, várias mãos, várias mentes. Personalizado por Alexandre de Moraes, que vai pagar um alto preço. E quem vai entregar a sua cabeça, entre aspas, metaforicamente falando, na bandeja, vai ser os seus próprios companheiros. Olhe lá se não sobrar para ele uma prisão pelo conjunto de maldades que ele fez. Olha o caso do Clezão. Como não dizer que o ministro Alexandre de Moraes tem uma parcela de culpa por omissão no caso da morte do Clezão? Será que vai passar em branco? Será que ele vai ser condenado? Será que ele vai para o mesmo lugar onde ele jogou 2.000 pessoas na cadeia? E será que na cadeia, quando ele descobrir que ele foi abandonado pelos amigos, ele vai ter prazer em viver? Ou vai se apossar do banquinho, uma cadeira e um lençol? E vai dar uma solução final na sua existência? É um pobre coitado, frágil, enfraquecido, que a própria imprensa, a grande imprensa, Folha de São Paulo e outros, que até uns dias atrás estava o idolatrando, hoje já começa a tirar o corpo fora e criticá-lo, porque percebeu que o cara pesou na mão.
está agindo como um fora da lei. E que é um verdadeiro ditador. Mas o que mais me conforta é saber que todo ditador ao longo da história, em determinado ponto do tempo, a sua ditadura teve cabo. E não será diferente com Alexandre de Moraes. Ele vai pagar caro, caro, pelos seus atos. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, nem desdesejo, se é que essa palavra existe. É que os fatos, por si só, remetem a esse fim. Daqui a pouco vai ter uma briga entre eles. Eles vão estar brigando, um apontando o outro como culpado. Porque Alexandre de Moraes fracassou, perdeu, e ele sabe disso. E a derrota do Alexandre de Moraes é a derrota do sistema o qual ele representa. O sistema fracassou. E é por essa razão que eu não tenho medo dessa gente. Eu queria ter por ele respeito pela função, pelo cargo, pela história, se tivesse história positiva para tal. Então, ao meu amigo que me questionou na última sexta-feira sobre esse fato, se eu não tenho medo de falar o que eu penso, na verdade, meu amigo e meus amigos de todo o Brasil, eu tenho medo não é de falar o que eu penso, é de não poder falar o que eu penso. E é por isso que eu brigo. E é por isso que eu luto. E é por isso que eu estou aqui me expondo. Não vou me curvar. Com ordem, com decência, com respeito, seguindo as regras democráticas, sem atacar a honra e a integridade moral das pessoas, eu vou continuar a minha crítica. Porque a crítica é da democracia. É da democracia. E quanto ao seu Alexandre de Moraes, para finalizar, é um pobre coitado, derrotado, uma alma cebosa, um pobre diabo, que se encontra preso, não tem razão para viver, numa vidinha desgraçada, que não sabe o que fazer, sendo o homem mais odiado do Brasil, e olhe lá se não será em breve rejeitado pelos seus próprios amigos e familiares próximos. Porque enquanto a coisa está dando certo, a família está ali do lado, surfando e se beneficiando. Quando a casa cai, eles caçam culpados. E o culpado, nesse caso, será Alexandre de Moraes, que tão mal fez ao Brasil e aos brasileiros e que não pode passar impune. Pela história e pelas regras democráticas, constitucional e o ordenamento jurídico, ele precisa sim responder pelos seus atos à luz da legalidade. O que ele fez é insano e diabólico.